Vamos para mais uma devocional. Hoje, dia 14 de agosto, é a 14ª devocional. O tema dessa devocional é o segredo da fé que sustenta no vale. Salmos 23, verso 4, diz assim, Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A maioria de nós desejamos viver aonde? Em lugares altos, no montes, lugar de vitória, lugar de abundância, lugar de alegria. Mas Davi está aqui nos lembrando que a vida com Deus também nos leva ao vale. Vou falar de novo. A vida com Deus também nos conduz por determinados vales da vida. Lugar de ameaça, lugar de escuridão, lugar de incerteza. No conceito judaico, no contexto judaico, o vale da sombra da morte, que é chamado Gei Salmavet, não era apenas uma metáfora, mas era um lugar real. Esse lugar existia. Era uma passagem estreita no deserto, onde ladrões e predadores ficavam se escondendo ali. Era um lugar de esconderijo para ladrão, para predadores. Era um lugar onde a fé deixava de ser teoria e se tornava de verdade uma ferramenta de sobrevivência. O segredo revelado por Davi é que a presença de Deus no vale é tão poderosa quanto no monte. Vou revelar de novo. O segredo da presença de Deus, a presença de Deus no vale, é tão poderosa quanto no monte. E às vezes, até mais transformadora. Vamos aqui para o texto. Ainda que eu ande, no hebraico, que Eler significa assim, Davi não diz se eu andar, mas ele está dizendo quando eu andar. Ou seja, os vales são inevitáveis. Davi está dizendo, não tem como. Enquanto eu andar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Quando eu andar, não é se eu andar. Quando eu andar. Isso aí no original. Os vales são inevitáveis. Sombra da morte, Samavet. No hebraico é a junção de sombra e morte. Sombra da morte. Sel, sombra. Morte, Mavet, significa o perigo extremo, mas também indicando que não é a morte em si, apenas a sombra. Davi não está dizendo da morte, ele está falando da sombra da morte, e sombra não pode matar. Tá bom, gente? A sombra, ela assusta, ela amedronta, mas ela não mata. Vara e cajado do judaísmo representam o quê? Autoridade e direção. A vara protege o inimigo e o cajado te guia para o caminho certo. Pastores, naquela época, pastores hebreus, eles usavam a vara para afastar predadores e o cajado para resgatar a ovelha que ficavam presas em alguns lugares. Isso revela que no vale, Deus não apenas somente nos defende, mas também nos corrige e nos dá direção. Então vai aí a primeira aplicação. Vale não é o seu endereço final. Davi anda pelo vale, mas não se acampa no vale. Davi passa pelo vale, mas ele não faz do vale sua habitação. Davi caminha pelo vale, mas o vale não é o seu lugar de moradia. A fé nos lembra que o vale é passagem e não morada. Não construa narrativa definitiva sobre situações que é temporária. Vou falar de novo. Não construa narrativas definitivas sobre situações que são temporárias. A segunda aplicação é que a presença de Deus, ela é maior que a ameaça. O texto não está prometendo ausência de perigo. O texto não está apresentando ausência de medo, mas está dizendo que a presença divina vai estar no meio do medo, no meio do perigo. Então começa a mudar o seu foco. Em vez de olhar, em vez de medir, em vez de apontar a sua direção para o tamanho do vale, começa a olhar para a presença do pastor que está presente. Tá bom? Terceira aplicação é que o vale treina a gente para o monte. O vale treina para o monte. Cada luta que a gente enfrenta no vale está fortalecendo os nossos músculos espirituais
que você vai precisar nas vitórias futuras. Então veja os vales como lugar de passagem, como academia da fé, como lugar que Deus está estruturando você, te moldando, não como armadilhas eternas, mas para te levar a lugares mais altos. Então, Davi sobreviveu a muitos vales e nenhum deles o impediu de chegar ao trono. O mesmo Deus que protegeu o pastor no campo é o que caminha com você no dia de hoje. Então o vale, ele não só te protege, mas o vale também te prepara. Que Deus te abençoe com essa devocional.